Falando de compra conjunta, o primeiro aspecto ou pergunta que vem quando se fala de compra conjunta é por que fazer a compra conjunta, né? E a primeira resposta que vem para isso é comprar mais barato, que não é uma resposta errada, vamos dizer assim, né? O comprar mais barato faz parte, mas tem que aprofundar um pouco mais para entender o porquê comprar mais barato também, né? E quando a gente olha para isso, a gente vê que é para a questão de competitividade. Dando um exemplo, se eu tiver uma loja em uma determinada região e eu não tenho nenhum concorrente direto lá naquela loja e algum fornecedor me vender aquele produto um pouco mais caro, eu vou talvez repassar aquele custo para o consumidor final e continuar vendendo, né? Agora, se eu tiver um concorrente na área ou às vezes uma dificuldade no mercado que me faz ter que reduzir os custos da minha empresa, ter que, né, ficar mais atento a essa questão de o quanto que está custando o produto para saber o quanto que eu estou vendendo, para ter uma margem que vai me fazer sustentável, aí é que entra o comprar mais barato que faz a diferença, que se faz competitivo ou que te faz ficar mantido no mercado, né? Então, assim, se você não tem um porquê de comprar mais barato, perde um pouco do sentido da compra conjunta. Então, ela se torna muito palpável quando você tem essa necessidade, ou de uma concorrência, ou de um mercado ruim que você precisa pisar em ovos, como se diz, com mais calma. E aí tem vários aspectos, né, da compra conjunta que a gente começa a avaliar que não é só o comprar mais barato que é o grande diferencial e principalmente até o grande situação que você vai usar com os próprios fornecedores para negociar, né? Então, por exemplo, a questão de você conseguir um volume maior com aquele produto e negociar com o fornecedor, com certeza é o primeiro aspecto. Mas, por exemplo, tem situações onde o market share daquele fornecedor ele vai ser melhorado porque ele está comprando com aquele grupo. Talvez uma ou duas lojas que não compravam passam a comprar e com isso o fornecedor ganha e a própria loja ganha também. Outro aspecto é que às vezes é o contrário. Aquela loja que faz parte do grupo não consegue acessar aquele fornecedor ou aquele mercado sem estar num grupo, por questão de distância geográfica, de volume de faturamento, parcelamento de compras ou algum aspecto nesse sentido. Mas ele tem dificuldade em acessar e quando ele consegue trabalhar isso em grupo, é mais fácil de ele conseguir acessar aquele mercado. Outro aspecto bastante relevante nessa questão que ajuda a negociação com o fornecedor é a redução de custos, né? O fornecedor vai ter menos custos de não ter que passar em cada loja para ficar tirando pedido, ficar negociando, né? Claro que ele pode continuar fazendo isso, mas a negociação com um grande grupo vai cortar alguns caminhos para ele, baratear algumas ações que ele teria que fazer loja a loja, CNPJ a CNPJ, e que ele consegue daí economizar com isso. E também a própria loja ganha com isso, porque também desprende de menos tempo para ficar negociando com fornecedores, às vezes fornecedores que você precisaria aguardar o cara vir na tua loja, demoraria mais tempo e tal. Se a rede já fez esse papel, já fez essa negociação, você consegue economizar tempo e ganhar agilidade no processo ou gastar energia com outras ações dentro da tua loja que podem, né, ajudar muito mais a vender, por exemplo, ou algo nesse sentido. Então essas questões todas envolvidas são várias questões que a gente traz além do comprar mais barato. Tem outros aspectos também, mas também, por outro lado, a gente sabe que tem bastante desafio, né? Não é algo tão simples de fazer a compra conjunta. Então, por exemplo, um desafio que é bastante comum, né? Do próprio ser humano, que é a comodidade, que é a resistência, a resiliência a mudanças. Porque se você vai mudar o teu processo de compra, vai trabalhar com uma compra conjunta, certamente você vai ter que mudar um pouco o teu processo. E aí, naturalmente, o ser humano ele passa a ser um pouco resistente e às vezes a gente tem uma dificuldade de conseguir fazer ele entrar nesse novo processo da compra conjunta. Outro aspecto bastante enfático na hora de trabalhar com a compra conjunta é a velocidade da compra, né? A compra conjunta sempre vai ser mais lenta. É a mesma coisa você querer marcar um almoço, um jantar entre duas pessoas e você querer marcar esse mesmo almoço ou jantar com 20 pessoas. Certamente, com duas pessoas, você vai demorar menos tempo, vai achar mais fácil agenda para essas pessoas para conseguir marcar esse almoço, por exemplo. Agora,
para 20 pessoas você vai demorar muito mais. E ainda corre-se o risco de uma dessas 20 pessoas ou duas, talvez mesmo assim não conseguir participar, porque não conseguimos fechar a agenda com todo mundo, né? Então é a mesma coisa uma compra conjunta. Quando eu decido sozinho, ou quando eu tenho eu e mais um sócio, um gerente ou um gestor de compra para decidir uma compra por mim ou para minha loja, é muito mais rápido. Agora, fazer isso com um grupo grande, né, de 10, 20, 30, 100 empresas envolvidas, com certeza se torna um processo mais demorado. Mas tem um provérbio africano, que eu gosto de usar e contrapor ele com a compra conjunta, que diz o seguinte: se você quiser ir rápido, vá sozinho. Se você quiser ir longe, vá acompanhado. E eu sempre traduzo isso para o aspecto da compra conjunta, que é o seguinte: se você precisa comprar algo urgente, uma mercadoria que você precisa repor ou algo assim, você faz isso sozinho, porque vai ser rápido. Agora, se você quer comprar bem, quer comprar barato para se tornar competitivo, você vai comprar em conjunto, vai comprar numa compra conjunta para conseguir economizar e ter todos esses aspectos que a gente citou. Então esse aspecto da velocidade da compra com certeza é bastante impactante e tem que ser considerado, é um desafio a ser superado no processo de compra conjunta. E outros aspectos que são desafiadores no processo da compra conjunta é a organização da compra em si. Muitas empresas não têm uma compra organizada, né? Compram meio que por feeling, meio que por demanda, né? O meu estoque está quase no zero, eu vou lá e faço uma nova compra. E com isso, a compra conjunta sofre um pouco porque ela é uma compra programada. Então é difícil você chegar com uma programação para alguém que não tem um controle, não tem uma programação da compra. E aí também gera o atrito, aliado àquela questão da comodidade que a gente falou, e acaba tendo uma dificuldade para fazer ele se encaixar. E o último aspecto, né, desafiador, mas que é o mais relevante, eu acredito, é o próprio engajamento das pessoas dentro do processo. E quando eu falo engajamento, eu falo também de um pensamento coletivo, né? As empresas, elas acabam tendo uma questão de primeiro pensar em si e depois pensar no coletivo. Isso é uma dificuldade. Pensando em compra coletiva, você tem que ir para um aspecto coletivo. Pensar que, eu estou com o meu estoque cheio, por exemplo, daquele produto, mas eu comprar 10, 20 unidades daquele item, vou ajudar o grupo. E nesse vou ajudar o grupo, pensa que se é um grupo de 20 empresas, rapidamente a gente chega a 200 unidades aí para serem compradas, o que ajuda e muito já no processo de negociação de barganha com o fornecedor, porque como comentamos, quanto maior o volume, mais fácil, né, a negociação com o fornecedor, mais desconto a gente consegue. E um outro aspecto interessante da questão desses benefícios que a compra conjunta vai trazer é a questão do próprio mix da loja, que ele pode ser melhorado porque o fornecedor vai atender ali e fazer uma parceria com a rede, trazendo toda a questão de marketing dele, toda a questão, né, de estrutura, dar uma atenção a mais para a loja. A loja pode expandir o seu portfólio de produtos, né? Trabalhar com marcas melhores, às vezes, com produtos de melhor qualidade. Então, tudo isso se torna diferencial naquele quesito que a gente comentou de concorrência, né? Não necessariamente a concorrência tem que ser o preço, né? A gente fala do preço porque é o mais comum, é o mais fácil de calcular o benefício, vamos dizer assim, seja para o lojista ou seja para o consumidor, para o shopper final. Mas essa questão de você ter um diferencial na tua loja porque é um produto de boa qualidade, ou porque você tem um mostruário bonito, ou porque você tem o produto à pronta entrega, que talvez o outro não tenha, porque às vezes tem grupos que trabalham com centro de distribuição que agiliza nesse processo da entrega do produto frente à entrega direta do fornecedor. Então todos esses são aspectos que, trabalhando bem a compra conjunta, vai dando benefício para a loja e a loja vai se destacando nesse quesito de competitividade, né? Vai se tornando distante do concorrente, né? A gente tem vários exemplos que a gente viu em clientes, né, que saíram na frente por estar em conjunto, né? E como a gente comentou, principalmente às vezes no momento de crise, que o mercado está difícil, por exemplo, né, uma empresa que está dentro de um grupo, às vezes vai conseguir muito mais fácil acessar um determinado produto que está escasso, por exemplo, no mercado. O exemplo que a gente tem até bem recente foi da pandemia. Então a gente teve grupos que tiveram acesso aos testes
de Covid muito antes do que os outros farmácias, grupos de laboratórios e tal, que estavam fora do grupo. Por quê? O cara sabia que ia vender um volume grande de uma única vez só, conseguiu comprar um lote inteiro ou algo nesse sentido. Então é só um pequeno exemplo de benefícios de que estar dentro de um conjunto, estar dentro de um grupo e fazer, né, participar dessa compra conjunta pode trazer N benefícios aí para a loja. Reforçando, o mais rápido de fazer a conta e o mais visível é sempre a questão da economia, mas tem muita coisa por trás disso que pode ser envolvido a compra conjunta, desses benefícios todos que a gente falou e, obviamente, desses desafios que tem para serem superados.